Bom, senhoras e senhores, irmãos, irmãs, confrades e confreiras, membros do movimento monarquista e também aficionados por história, nós participamos aí neste sábado de uma live de um grupo do Facebook que é Os Povos da Antiguidade. O assunto desta transmissão e desta palestra era a Revolução de Avis, contextualizada com a Guerra dos 100 Anos, com a Guerra da Reconquista, com enfim, com o cisma do Oriente, aliás, perdão, com o cisma do Ocidente, o grande cisma do Ocidente. E o assunto é bastante vasto, nós tivemos limitações tecnológicas, dificuldades com esta transmissão, e precisamos resumir muitas das coisas que nós íamos tratar, e eu acabei tendo como iniciativa, que sejam bem-vindos os que estão entrando, os que estão começando a participar também. Eu tive a iniciativa de esclarecer coisas e responder talvez novamente algumas perguntas que a gente não conseguiu desenrolar bem naquela transmissão. Bom, eu fiz também, e também tivemos dificuldade tecnológica, com a 5ª transmissão do Mordomo Mor da 2ª temporada. Então nós estamos refazendo esta 5ª transmissão. Sinto muito que as mesmas coisas que foram ditas talvez não vão ser ditas, mas a gente pretende fazer de uma forma melhor, que fique melhor. Tá? Eu não sei, não pude testar como está o áudio. Eu queria que vocês pudessem me dar um retorno aí, se estão escutando bem, se está tudo bem, o volume, enfim. Bom, naquela época, a Guerra dos 100 Anos não se chamava Guerra dos 100 Anos. Né? Foi um conflito que começou a se formar, que isso foi o século... Vamos retomar desde a Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista ela começou no século IX. Tá? No século VII foi quando viveu o profeta Maomé, quando se formou a religião do islamismo. No século VII, no século VIII ela se desenvolveu. No século IX, né, no século VIII para o século IX, ela se formou um grande império em torno de... Muito obrigado, irmão Paulo. Se formou um grande império em torno do Islã, né, do Alcorão. E este império ele avançou sobre o norte da África e também sobre o sul da Europa. Né? Então o que aconteceu? O que Roma fez? Roma já não existia como um império romano. Roma existia como igreja católica. Então o que a igreja católica fez? Ela não era legítimo, né? A restauração do Império Romano não era legítima, porque existia o outro Império Romano, que era o Império Legítimo. Então o Papa, na época, que não se chamava Papa, ele era Bispo de Roma, o Bispo de Roma forjou um documento que dava a ele poderes de imperador, poder civil de imperador, para ele apoiar e levantar um imperador, e foi o que foi feito. E aí se levantou Carlos Magno, se formou um grande império, o Sacro Império Romano Germânico, que naquela época ainda não se chamava de Império Romano Germânico, simplesmente Imperador de Roma. E aí começou a Guerra da Reconquista. Aí começa a Guerra da Reconquista, né? Com a expansão do Império e da dinastia carolíngia, né, francesa. Então, aí nós temos aí a França como centro. Bom, com o passar do tempo, dos séculos, a Inglaterra passou a ser a grande potência. Né? Houveram grandes pestes na Europa, eram pandemias, né, que reduziu a população, empobreceu muito, né? Mas a Inglaterra ela estava fortalecida, né? O Império Romano Germânico veio a se estabelecer mais com a fração alemã, parte da França e a Itália, né?
A França se estabeleceu como a parte, mas a França e a Inglaterra eram meio que um reino só. Era muito confuso, né? Quando se formou no século IX o Império, não sei que foi no século IX, no ano 800, ou seja, no último ano do século VIII, e todo o século IX, quando se estabeleceu o Império de Carlomagno, foi uma aliança de 800 estados, ou seja, 800 reinos, 800 países. Os estados nacionais, eles não existiam como eles são hoje. O que existiam eram reinos, monarquias muito medievais. E eles eram medievais, eles eram bárbaros e eles eram semi-cristianizados, eles não eram totalmente cristãos. Né? Eles estavam em processo, e fazia parte desse processo a formação deste Estado forte, deste Império forte. Tá? Não, filho. Tá, filho. Ah, achou, encontrou. Bota lá, bota lá. Então, esse império se formou, né, forte e era o feudalismo. Né? Existia essa relação feudal, né? Se formavam as nobrezas locais com os castelos, os cavaleiros, os produtores eram explorados, eram servos, recebiam terras para trabalhar a terra, recebiam um apoio militar, uma segurança, e ao mesmo tempo produziam para a riqueza dos seus senhores. Os seus senhores foram se estabelecendo como nobrezas, enfim. Esse império, a igreja, foi organizando esse feudalismo e meio que se apropriando dele. Mas não dá para se dizer que isso é moderno, isso era medieval. Tá? E aí avançou a Guerra da Reconquista por todos esses séculos, uma brigaçada. Mais ou menos no século XI, no século XI, começaram as cruzadas, ou seja, as comunidades se organizaram para a defesa dos peregrinos. Para quê? Para conquistar a Terra Santa, porque a Terra Santa ela fazia parte do Império, esse Império Islâmico, que eram turcos, otomanos, enfim, os árabes, né, eles estavam dificultando a peregrinação. Então se formaram as cruzadas, né, primeiro meio que por iniciativa popular, depois por iniciativa dos cavaleiros, e depois se formou, em cima das cruzadas, se formaram as ordens de cavalaria, como a Ordem do Templo, que foi uma ordem bem forte, bem importante nesse período da história. Tá? Então, continuando. Os cavaleiros, né, conquistaram Roma, conquistaram Jerusalém umas várias vezes no decorrer desse tempo. E os templários, quando se estabeleceram, eles ocuparam, né, a Palestina e eles tiveram uma relação de poder com todos os reinos muito forte. Os templários, eles eram tão poderosos que eles fundaram o Estado de Portugal. Foi o primeiro Estado nacional. Isso foi 1139, através de Dom Afonso Henriques, que era um conde, né, era um conde, neto de um rei, tinha parentesco com os reinos de Leão, de Castela, né, e com o Ducado de Borgonha. Eles eram descendentes, eles eram da dinastia de Borgonha, descendentes dos monarcas de Borgonha, né, na França. E eles estabeleceram então ali o templarismo. Ele era bastante forte e influente na França, e a França era meio que como um centro do mundo, o centro da Reconquista naquele tempo. Esses cavaleiros, eles foram formando uma nobreza que foi se fortalecendo e se enriquecendo. A França era um país agrícola, bem rico. Naquele tempo não estava industrialização ainda. Naquele tempo a riqueza era agrícola e comercial. Então a França ela foi se fortalecendo desta forma. A Inglaterra, que era a potência militar e política, ela não tinha tanta riqueza como a França. E a Inglaterra meio que se valia, explorava a França. A Inglaterra mandava na França. Os reis geralmente eram ou ingleses ou franceses, mas eles reinavam sobre a Inglaterra e a França.
Tá? Então, o que aconteceu assim, ó, que vai desbaratar a Guerra dos 100 Anos, né? Dado todo esse panorama aí de todas essas questões que foram acontecendo. Esse fortalecimento desta cavalaria francesa, esse fortalecimento dessa nobreza francesa, tá? O rei francês, Filipe o Belo, se não me engano, ele cresceu o olho para cima da Ordem do Templo. Tá? E ele encampou a Ordem do Templo, conseguiu via Roma, a Inquisição perseguiu, julgou os cavaleiros, né? Prendeu, matou, torturou, enfim. Acabou extinguindo a Ordem do Templo na França. Ele se apropriou, a coroa se apropriou das riquezas desta ordem. Então, essa riqueza, esse poder todo francês que estava meio que dividido com a Ordem do Templo, ele se centralizou na coroa. Então, o reino da França passou a ter muito mais poder. Outra coisa interessante, todos os ducados, marquesados e condados franceses, todos os estados feudais franceses, eles eram já vassalos da coroa francesa, né? Então, todas aquelas possessões que os reis da Inglaterra tinham na França, eles rendiam vassalagem à França. A Inglaterra estava perdendo a vassalagem francesa. Tá? A Inglaterra só tinha a vassalagem do estado da Gascônia. A Gascônia o País Basco francês, né? Fica perto da Espanha, né? Ali perto daquela região das Astúrias. Ali. Então, e aí eu tô fazendo esse parêntese da Gascônia porque lá adiante, lá na Guerra dos 100 Anos, tem um episódio da Guerra Civil Espanhola em que um rei derrotado nessa guerra se refugia na Gascônia e pede ajuda para a Inglaterra. E aí a Inglaterra vai, apoia ele na guerra da retomada do trono espanhol, e ele acaba matando o rei espanhol e assumindo o trono. Isso era a guerra de Henrique contra João, né? Foi aí que entraram as guerras fernandinas, tá? E eu vou falar também nas guerras fernandinas, esqueci de anotar aqui mas depois a gente fala isso aí na segunda parte. Então aí isso também deu origem às guerras fernandinas, que foi uma guerra de questão dinástica castelhana. Então Fernando, rei de Portugal, ele começou a investir contra Castela, com o apoio da Inglaterra, porque ele tinha interesse dinástico em Castela, né? E tinha interesse e tinha direito também, tá? Então isso aí já é uma deixa que meio que os resultados das guerras fernandinas, que foi dar abertura para a Revolução de Avis, tá? Que é o assunto que a gente quer tratar, a Revolução de Avis. Tá, então começou aí a Guerra dos 100 Anos, a primeira fase da guerra, né? França contra a Inglaterra. A Inglaterra com todo aquele poderio herdado dos Templários, né? E a Inglaterra cresceu o olho também para cima da Igreja, a Igreja Católica. A França, perdão, eu falei Inglaterra, a França. A França estava com todo esse poder, cresceu o olho para cima dos Templários, tomou conta do templarismo, né? Das propriedades, dos tesouros, das riquezas, toda a ordem na França, né? A França tomou conta. Depois do templarismo, ele continua existindo em Portugal, né, com o rei Diniz, mas não é o caso. Não vem ao caso aí, né? Porque Portugal já era um estado templário. Mas a França não. Então, a França... vale lembrar que nesta época, só Portugal era um estado moderno, né, estabelecido assim como nós conhecemos hoje. Todos esses demais países eram bárbaros, eram medievais, né? Então a França também era medieval. Ela era absolutista. Existia um poder centralizado muito forte na mão do rei. Então ele levou a sede da igreja para Avignon, que isso aí foi chamado como... mais ou menos o que fez Napoleão aí, uns 5 séculos depois. Napoleão se inspirou nesse episódio aí. Tá? Então esse episódio foi chamado de... ele antecedeu o cisma do Ocidente, né? Ele meio que causou o cisma também. E ele foi chamado de o Êxodo ou o Cativeiro, em
em analogia ao cativeiro na Babilônia dos israelitas, né? Dos judeus. Então, durante vários papas, né, a sede era em Avignon. Quando a sede voltou para Roma, né, e aí eu vi um vídeo, eu não pesquisei bem, mas parece que isso coincidia com a peste, né, e com a pandemia que a Itália estava sofrendo mais do que a França. Né, então o papado em Avignon ele meio que foi protegido. Tá? Mas quando o papado voltou para Roma, a maioria dos cardeais eram franceses. E em Roma, os cardeais são os príncipes da igreja, né? São eles que elegem o bispo de Roma, que é o Papa. Né? Que é uma espécie de um pontífice, é uma espécie de um monarca também, né? Absolutista. Então, os italianos elegeram um Papa italiano. E os franceses ficaram descontentes. Os cardeais franceses acabaram elegendo um Papa francês. Tá? Os franceses eram maioria. Então por isso que eles conseguiram levantar um Papa que acabou sendo um antipapa. E foi meio que um golpe na igreja que foi dado em Roma. Né? Deram um golpe na igreja e levantaram um Papa italiano. E aí os franceses, não dá para dizer também que eles não tinham esse direito, porque eles eram maioria no colégio dos cardeais, levantaram um Papa francês. Bom, aí começou o cisma de Avignon, o grande cisma do Ocidente. Por que se chama grande cisma do Ocidente? Porque teve também um cisma no Oriente. Né? E grande cisma porque o do Oriente se chama grande cisma, né? O grande cisma do Oriente, porque antes desse grande cisma houveram muitos outros cismas. Existe uma série de igrejas orientais cristãs que são cismas da Igreja Católica. Né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Teve o grande cisma do Oriente e agora o grande cisma do Ocidente. E neste grande cisma acontece o seguinte: nós não podemos afirmar o que eram exatamente as doutrinas de Avignon, só essa questão política, que é isso que a história nos permite, os livros de história, os historiadores, tudo que a gente conhece é essa questão política, né, e econômica, política, enfim, mas mais ligada à política e militar que gerou esse cisma entre o Papa francês e o Papa italiano. Mas a gente pode especular também sobre as doutrinas do Papado de Avignon e a diferença delas para as doutrinas do Papado de Roma. Por quê? O mito fundador... Deixa eu ver se tem aqui. Não tem nada. O mito fundador o mito fundador da monarquia francesa é o Santo Grau. Mas é um Santo Grau blasfêmio. Por que é um Santo Grau blasfêmio? Porque essa doutrina do Santo Grau, ela versa de que os reis da França, e aí são todas as linhagens, e eles acabaram se casando com todas as nobrezas europeias, e todas as nobrezas europeias têm esta fornicação, né? Só um minutinho. Porque no Apocalipse fala dos últimos dias de uma rameira, né? Uma mulher escarlate que carregava um cálice, e nesse cálice era um cálice de fornicações, e deste cálice todos os reis da terra haviam bebido de suas fornicações. É isso que diz em Apocalipse. Tá. Então deixa eu explicar esse Santo Grau, que dizem que é um cálice, mas ele meio que é um segredo. Este Santo Grau é o sangue de Cristo, mas não o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para nos curar das nossas doenças e nos salvar dos nossos pecados. Não. Este sangue de Cristo é o sangue literal, a linhagem literal de descendentes de Jesus Cristo. Porque para eles, Maria Madalena
ela teria fugido para a França e levado no ventre a semente, né, de Jesus Cristo, uma princesa. Esta princesa, ela se casou com algum príncipe da linhagem lá dos merovingios, lá dos reis da França, e deu origem a um sangue real divino a esses reis da França e toda a nobreza. Então o que acontece com isso? Qual é a leitura que a gente faz dessa doutrina? Ela é blasfêmia por quê? Ela é blasfêmia porque se Deus, se Jesus Cristo, que é Deus, teve um filho, este filho é Deus, ou essa filha, né? E porque herda a linhagem divina de Deus e tem poder sobre a morte, tem poder de ser Deus. E isso é uma blasfêmia, porque isso não aconteceu. Jesus Cristo não teve um filho na carne, né? Mas se Jesus Cristo teve um filho na carne, que é o que eles afirmam, e este filho, ou esses filhos e essa linhagem não são deuses, então Jesus Cristo não é Deus. Esta é a blasfêmia. E a gente pode observar que esta heresia, ela se acredita nela até hoje, né? Bom, isso é um pouco mais das considerações finais, das conclusões que eu quero tirar desta live. Eu quero voltar um pouquinho mais nessa questão de Avignon. Então, o que aconteceu? Já na segunda parte da Guerra dos 100 Anos, já começou aí o cisma, porque o Papa voltou para Roma e surgiu um antipapa em Avignon. A França, obviamente patrocinadora deste papado, a França era pró-Avignon. A Inglaterra era pró-Roma. Mas não só isso. O Duque de Borgonha era pró-Roma. O Duque de Orleans era pró-Avignon. Né? E aí, quando começam as guerras fernandinas, né, neste então, Portugal era pró-Roma. E Castela, que as guerras fernandinas eram guerras entre Portugal e Castela, Castela era pró-Avignon, alinhado com a França. Alinhado com Orleans, alinhado, enfim, e com a Escócia, né? E Portugal alinhado com a Inglaterra, com Roma, com Borgonha, tá? Então tem aí as guerras fernandinas, que eu já falei, que era uma questão dinástica aí, uma questão de disputa pela coroa de Castela. Dom Fernando recebeu apoio de Aragão também. Aragão era meio que alinhado, era uma confusão porque estava tudo em disputa, entendeu? Não era tudo muito claro, mas Aragão era mais ligado a Roma do que a Avignon. E Aragão, em um dado momento, por causa da Guerra dos Pedro, né? Teve a Guerra dos dois Pedros, que é o Pedro de Aragão e o Pedro de Castela. Esta guerra fez com que Portugal e a Inglaterra apoiassem a Aragão, né, contra Castela, porque Castela era alinhada à França e a Avignon. Tá? Então, fez um tratado com Portugal, né, porque teve aí um apoio também nas guerras fernandinas, as guerras de Portugal contra Castela, teve um apoio de Aragão a Portugal também, né, porque e aí teve um tratado, e nesse tratado o Pedro de Aragão dá a filha dele em casamento para Fernando. Isso aí é só para ter uma ideia do que é o caráter desse Dom Fernando, por que ele era impopular, por que ele não era querido, né? E por que a Inglaterra não respeitava ele, mesmo sendo aliado. Ele deu a filha em casamento, mas só que ele desistiu de casar com a filha do rei de Aragão e acabou se casando com uma senhora que já era casada, uma senhora castelhana, que é, deixa eu ver o nome dela aqui, Leonor Teles de Menezes. Dona Leonor Teles de Menezes. Ela se casou com Dom Fernando. Dom Fernando
anulou o casamento que ela já tinha e exilou o marido dela para Castela. Tá? Mas eles eram meio que espiões de Castela. Tinha algo aí oculto. Mas enfim, no decorrer das guerras fernandinas, o reinado de Dom Fernando tem a controvérsia da Lei das Seis Marias, que era uma espécie de um novo feudalismo, uma nova servidão. Foi muito prejudicial, né? Foi muito impopular esta lei, mas essa lei teve influência, ela teve aqui influência até no Brasil, né? Dom Fernando também acabou, graças às guerras fernandinas, os ingleses ajudaram as guerras fernandinas a Dom Fernando e a Portugal. Mas o que aconteceu? Diz que a relação era tão ruim entre Dom Fernando, os portugueses e os ingleses nesta época, porque Portugal estava se convertendo a Avignon e a heresia de Avignon. Estava se convertendo, estava se alinhando a Avignon. E os ingleses não respeitavam, mas principalmente por a questão desse casamento aí dele. Ele casou com uma senhora que já era casada, tá? E que meio que ela era alinhada a Avignon. Portugal veio se alinhar a Avignon com o resultado das guerras fernandinas. Meio que Dom Fernando meio que não teve sucesso nas guerras fernandinas. Obviamente que não teve sucesso, porque o que era o objetivo da guerra? Era tomar a coroa. Se ele não tomou a coroa, ele perdeu. Então, daí surgiram alguns tratados. Nesse tempo, Portugal e Espanha tinham muito, principalmente a Espanha, eles tinham muita tradição de não cumprir os tratados. Então a gente já falou aqui do tratado com o Pedro de Aragão, que Fernando não cumpriu. Tem o Tratado de Castela, do rei castelhano, com a Inglaterra, que ele não cumpriu também, porque a Castela seguiu alinhada a Avignon e a França, e não do lado inglês. Aí rola também um sentido de revanche dos ingleses contra os castelhanos, né? E nos séculos seguintes a gente vê uma série de guerras entre castelhanos e ingleses, e aí gerou uma rivalidade. Assim como tem a rivalidade com a França, tem a rivalidade com Castela, com Espanha. E hoje a gente vê o seguinte: Portugal é irmão da Inglaterra, mas também tem essa rivalidade com a Espanha muito forte. Então, esta guerra lá no século XII, XIII, né, no século XIII, XIV, na verdade, XIII, XIV, ela tem reflexo até hoje. Então, o que aconteceu? Eu estava falando dos tratados que eles não cumpriam. O tratado que meio que deu fim às guerras fernandinas foi o Tratado de Salvaterra de Magos. E por isso que eu quero dizer que as guerras fernandinas estão totalmente ligadas à Revolução de Avis. Porque é esse Tratado de Salvaterra de Magos que deu origem à Revolução de Avis. O Tratado de Salvaterra de Magos, ele era extenso e detalhado, mas no fim, para resumir, ele permitia que Castela tomasse conta de Portugal, para resumir. E como isso se deu na prática? Na prática, Dom Fernando deu a filha dele, que é Dona Beatriz, o filho de Dom João de Castela, que era o rei de Castela. Porque as guerras fernandinas, elas envolveram vários reis, mais de um rei de Castela, né? Porque eram dois irmãos em Castela brigando pela coroa, né? Um foi morto, um ganhou, eu não me lembro exatamente, mas era que eu falei que era Pedro de Castela e Henrique de Castela. Um perdeu, foi exilado para Gascônia, pediu ajuda para a Inglaterra, lembra? Pois é. Eu repito porque são muitos nomes e é confuso mesmo a história. Então eu tenho que ficar andando em looping às vezes para ficar melhor de entender, porque assim como eu entendi, tá? A história é um quebra-cabeças. A história é um quebra-cabeças. Tu vai estudar isso aqui pelos professores de história, pelos livros de história, ela é tão resumida que tu não entende nada. Tu não sabe. De repente, a Guerra de Avis, por exemplo. De repente, um príncipe, o que não era príncipe, né? Um bastardo resolveu se levantar contra... Não está explicado nada.
eles falam em João, que é filho de Leonor, que é bastardo. O João, que é filho da Leonor, não era bastardo, nós vamos falar daqui a pouco. E o João, que ganhou a Guerra de Avis, que é o João de Avis, não é filho da Leonor. Aliás, da Leonor não. Da Inês de Castro. Não, eles não são filhos da Inês de Castro. Tá confundindo tudo. Até mesmo apareceu um rapaz lá na live que a gente fez com essa palestra lá com os povos da antiguidade, do grupo dos povos da antiguidade. Apareceu um rapaz lá falando isso aí. Não, mas ele era bastardo. Ele era filho da Inês de Castro. Não, ele não era filho da Inês de Castro. E o filho da Inês de Castro não era bastardo, eu já vou chegar lá. Bom, então o Fernando fez esse tratado, entregou a filha dele, tá, para o João. Caso morresse o Fernando, que ele já tinha idade, né? Caso morresse o Fernando, a filha seria a rainha, mas segundo a regra portuguesa, né, a rainha não assume o rei. Isso mudou depois, né? Assume o marido dela. Mas o marido dela era o rei de Castela, né? Segundo a regra portuguesa, não pode um estrangeiro assumir a coroa, né? Não pode. Mas o tratado foi feito mesmo assim. Que dizia o seguinte, que o verdadeiro, o herdeiro do trono, ele seria o filho desta união, né? E também, ele era mais complicado e mais extenso, porque ele ainda dizia o seguinte, que se não tivesse filhos dessa união, a coroa recaía sobre a cabeça do rei de Castela. É um tratado absurdo, totalmente ilegal, né? Aí assim, a gente falar de ilegalidade no século XIV, cara, as pessoas não entendem, elas acham que aquele tempo era tudo bárbaro, era tudo absolutista, mas Portugal não. Portugal tinha as ordenações do reino, Portugal tinha documentos que saíam das cortes. Esses documentos depois eles vinham ser incorporados às ordenações. Existiam parlamentos, né? As ordenações funcionavam como constituição. Isso é século XII, gente. Século XII, Portugal já tinha constituição, já tinha parlamento eleito pelo povo, sufrágio era praticamente universal, né? Eram eleitos os vereadores, as câmaras de vereadores. Gente, isso aí só vai existir no século XVII, no século XVIII. Isso aí Portugal teve muito antes. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de um Estado nacional, como nós conhecemos hoje, organizado, um Estado de direito. E isto era ilegal, tá? Isso é importante entender, que o Tratado de Salvaterra de Magos era ilegal. E se formou em torno desse tratado, quando Dom Fernando morreu, o rei de Portugal morreu, aí deu o problema. Porque o Fernando só tinha uma filha, que era a Beatriz, e a Beatriz era casada com João de Castela, né? E aí assumiu quem como regente? Regente, né, que governava ali, que fazia às vezes no palácio, que fazia às vezes de monarca. Quem? A Dona Leonor. Esta Dona Leonor Teles de Menezes, essa fidalga castelhana, que se casou com o rei, ela era a rainha. E ela assumiu a regência em favor da filha, que era a rainha de direito. Mas ao mesmo tempo que isto foi assim, que isso a história te conta, né? Mas ao mesmo tempo disto, o que aconteceu? Que a história não te conta direito. Tem que dar uma pesquisada, uma debulhada para te encontrar. Ela se juntou com o Conde Andeiro, que era outro espião espanhol, espião castelhano, no reino de Portugal. Era um galego. Se juntou. Naquele tempo, eles eram machistas, quem mandava eram os homens. Este Conde Andeiro é que fazia às vezes de regente de rei no castelo, mandava e desmandava. O povo não simpatizava com esta situação desagradável, porque ele era um concubino e posava de rei, que ele não era nem português. Isto é humilhante. O povo não aceitou isto. Tá? Isto é um aspecto. Outro aspecto combinado com este é que o genro desta Leonor Teles de Menezes, Dona Leonor Teles de Menezes, a rainha, o genro da rainha, marido da rainha legítima, que era a Dona Beatriz, o marido da Dona Beatriz, que era o João de Castela, se autoproclamou rei de Portugal. Entendeu? Ele se antecipou ao tratado
que dizia que se esgotassem todas as possibilidades, ele poderia ser. Então, teve um levante popular. O povo se levantou contra, né, essa questão. Mas aí, para defender a coroa, para defender esse tratado de Salvaterra de Magos, surgiu o Partido Legitimista, que era toda aquela nobreza, principalmente a nobreza primogênita, né, a alta elite do reino. Aí já virou uma luta de classe aí, ó. Por isso que se tomou caráter de revolução. Porque aí a elite estava apoiando aquela situação de Castela. Os ricos estavam apoiando Castela. Todos os primogênitos estavam apoiando Castela, as cortes estavam apoiando Castela. Mas aí tinha uma nobreza segundogênita e estavam também a burguesia, que na verdade naquela época a burguesia era a classe trabalhadora. Eram as corporações, eram as oficinas, né? As oficinas de artesãos. Isso era a burguesia da época. Eram os comerciantes. Era a classe trabalhadora, a burguesia era a classe trabalhadora. Que estava apoiando, estava contra isso, que era quem estava horrorizada com essa situação. E estava também o clero. O clero também estava horrorizado com essa situação, porque o clero queria se aliar a Roma, né? E essa gente toda era de Avignon, dessa heresia que eu contei lá no começo. Tá? Então se levantou esse partido legitimista para defender a legitimidade do Tratado de Salvaterra de Magos e para defender a legitimidade de um herdeiro que não havia nascido. O filho do João de Castela com a Beatriz de Portugal. Esse filho seria o herdeiro que ia assumir o trono. Uma criatura que não nasceu. Até porque assim, ó, eu não sabia, ó, depois eu fiquei sabendo. O filho do rei de Portugal, o filho do rei de Castela, era criança ainda. E a Beatriz, ela era adolescente. Então, ela era dada para o filho dele. Então, ele era viúvo. E ele acabou mudando os planos. Não, eu vou casar com ela. E ele acabou casando com a princesa, que era muito jovem. Então, ela tinha aí, sei lá, 11, 12, 13, 14 anos. No decorrer dessa guerra toda, ia demorar para eles terem filho. Né? E eles respeitavam, eles eram até assim, parecia bárbaro casamentos com crianças e tal, mas eles respeitavam e eles esperavam uma certa idade para a consumação de casamento. Tá? Então existia essa questão. Mas então ia demorar para existir esse tal herdeiro. E até que esse tal herdeiro viesse a crescer. Entende? E a questão não é que não existiam mais herdeiros. Existia, e aí entra o João. Existia um João de Portugal, um infante, que era meio-irmão do rei Fernando que morreu. Tá? E esse João de Portugal aí, que era o infante, era o filho da Leonor, não, perdão, era o filho da tal da Inês de Castro. A Inês de Castro, a princesa Inês de Castro, que depois, postumamente, ela foi promovida a rainha Inês de Castro, dona Inês de Castro, ela era o grande amor da vida do rei Dom Pedro. Dom Pedro de Portugal. Dom Pedro de Portugal, que era o Dom Pedro I, foi o pai do Dom Fernando, foi o pai deste João também. Dom Fernando ele teve com a rainha Leonor Teles de Menezes. Não, perdão. Leonor Teles de Menezes era nora. Ele teve Dom Fernando com a princesa Constança Manuel, que foi um casamento consentido com o rei, que era o Afonso, pai do Pedro, era Afonso, consentiu aquele casamento e tal, então o Pedro pôde casar. Só que ele, antes desse casamento, ele já era casado com a princesa Inês de Castro. Ele foi casado com a Inês de Castro. Um casamento válido, né? Mas ele foi invalidado pelo rei porque não considerou que foi oculto, foi escondido e tal, mas enfim, secretamente eles casaram, eles eram casados. Tá? A princesa Dona Inês de Castro, depois veio a ser rainha, foi morta pelo rei Pedro, pelo sogro, mandou matar perdão, o Pedro não era o sogro, o Pedro era o marido. Foi morta pelo Afonso, pai do Pedro.
O Afonso, que era o rei, pai do Pedro, mandou matar a nora. Depois o Pedro ficou sabendo e se revoltou contra o pai. Né? O Pedro contra o Afonso. Então é uma situação muito chata, muito desagradável. Né? Esse Pedro aqui era considerado, ele era meio terrível, assim, ele era considerado bem terrível. Mas a gente precisa ver o que realmente acontecia. Então ele tinha esse amor, o grande amor dele, que foi dado como inválido o casamento, e o filho deles era Dom João, João I, foi dado como como se fosse bastardo, porque seria um filho fora do casamento, mas eles eram casados, ele não era bastardo. Tá? Então ele se casou oficialmente com a Constança Manuel, e com a Constança Manuel ele teve o Fernando, e o Fernando foi, né, cresceu, quando morreu o avô, né, e o Pedro assumiu como rei, o Fernando foi preparado para ser rei. E foi o que aconteceu, o Fernando veio a ser rei. Tá? Mas o Fernando é esse terrível que vocês viram aí, que desposou a mulher que já era casada, que desfez tratados, que não era respeitado por Inglaterra. Né? E que fez o Tratado de Salvaterra de Magos, que foi um horror, que deu origem à Revolução de Avis. Esse Fernando aí, que é o filho do Pedro. Tá? O outro filho era o João, que cresceu como bastardo a vida toda. Mas quando o Pedro veio a ser rei, ele validou o casamento com Dona Inês de Castro, porque ele já era viúvo das duas esposas, entendeu? Ele foi viúvo já das duas. Mas ele revalidou o casamento, e ao revalidar o casamento, promoveu ela a rainha póstuma, né? Dona Inês de Castro foi rainha depois, ela já havia... Vai, bota aí. Filho, tá interrompendo. Dá-me que botou eu. Bota, dá lá que a mãe bota. Bota. Ai, bota. E aí ele promoveu póstumamente a mãe dele, né? E ele acabou sendo promovido a infante, não era mais um bastardo. Então, este era o João de Portugal, não tem nada a ver com o João de Avis. Tá? Até aí explicamos a parte desse outro João. Bom, esse outro João acabou encabeçando um outro partido. O partido legitimista legalista. Por quê? Porque ele lutava pela legitimidade, né? A questão de que ele não era bastardo, né? E reconquistar o trono. E pela legalidade, que ele era... legitimidade e nacionalista. Legitimista nacionalista. Que ele era para recuperar a soberania nacional que havia sido perdida. Então a questão aqui era legitimista nacionalista. Né? Recuperar a legitimidade, né? Conquistar a legitimidade, validar a legitimidade e recuperar a soberania. Então, legitimista nacionalista. O outro era o legitimista, porque não eram legítimos, mas reivindicavam legitimidade. Tá? Esses são 2 dos 3 partidos da Revolução de Avis. Aí vamos para o terceiro partido, que depois de tudo isso passado, quando a gente estuda só isso aí. Só o Avis, só o partido de Avis. Que era o João de Avis. Que na verdade era o João o Outro. Ele era conhecido como João o Outro, porque um é o João de Castela, o outro é o João de Portugal, e o outro é o João o Outro. O outro João. João de Castela, João de Portugal e o outro. Bom, esse outro, ele era João de Avis por quê? Porque ele era mestre da Ordem de Avis. E aí vamos falar sobre a Revolução de Avis, como foi desbaratado, o conflito como surgiu em 1383. O que aconteceu com esse conflito? Então estava a situação essa aí dada, né? Aquela rainha lá, que era a rainha dos 3 homens, era lá regente, impopular, ela e o concubino, que mandava e desmandava, né? O rei do país vizinho se autoproclamando rei, né? Então a situação começou a encrespar. O mordomo mor, que era quem governava, porque você sabe que um reino, ele pode ter um rei ou um regente, que é o monarca, né? Que é o chefe de estado, né? No caso, vê que a Austrália tem um governante lá,
né, um governador geral, que é um parente da rainha, ele é o monarca da Austrália, a rainha da Austrália é a Rainha Elizabeth, né? Tem o Canadá a mesma coisa, né? Tem lá um governador geral, que é um parente da rainha também, que ele é o regente do Canadá, ele é o monarca, né? A rainha é a Rainha Elizabeth. Mas tem uma pessoa que governa, que é o primeiro-ministro, né? No caso dessas monarquias modernas, se chama primeiro-ministro. Aqui nesta época, quem governava era o Mordomo Mor. E o Mordomo Mor era um personagem muito importante também dessa história, que era Nuno Álvares Pereira. Nuno Álvares Pereira foi considerado um dos homens mais inteligentes de Portugal de todos os tempos. Ele era um homem também muito piedoso. Depois dessa revolução aqui, depois dessa guerra, ele veio a ser também o homem mais rico do reino. Tá? Mas continuando aqui nos aspectos pessoais, as virtudes dele, né? Ele era um homem muito piedoso e ele veio a ser, depois, né, póstumamente, pela Igreja Católica, a ser considerado um santo. Então é São Nuno, padroeiro dos mordomos mor, padroeiro dos condestáveis, mas principalmente padroeiro do gestor público, porque o mordomo mor e condestável é um gestor público. Ele veio a ser condestável também. Então, São Nuno é o padroeiro do gestor público. São Nuno veio a filha de São Nuno acabou casando com o filho do João de Avis, com o filho que ele teve antes dele ser com Afonso I. Afonso I, filho do João de Avis, casou com a filha do São Nuno e deram origem aos Bragança, né, ao Ducado de Bragança, né? Esse filho bastardo, eles eram judeus, né? Esse filho bastardo de João de Avis, ele era judeu, foi um romance judeu que não pôde se levar com uma judia, né? Ele teve um romance com uma judia que não pôde ser levado adiante porque ela era judia e ele era mestre de Avis, cristão, né? Ficou complicado, mas enfim, desse casamento veio um filho que era Afonso I, que veio dar origem aos duques de Bragança. Mas essa aí é outra história para outro dia, tá? Hoje vamos nos deter aqui ao João de Avis. Então, quando começaram as primeiras batalhas, que o mordomo mor levantou as tropas populares, né, e a nobreza segundogênita, e a cavalaria templária e o clero se levantaram a resistir contra a Espanha, e com apoio da Inglaterra também, receberam um apoio externo da Inglaterra, foi um exército imbatível. Eles ganharam praticamente todas as batalhas. Mas quando eles começaram a ganhar as primeiras batalhas, a rainha Leonor Teles de Menezes e o seu Conde Andeiro foi morto. Conde Andeiro foi morto em batalha e a rainha foi exilada. E aí começou a Revolução de Avis. Quem é que foi eleito regedor provisório? O mestre de Avis. O mestre de Avis, que era o João, o outro João. Passou a ser o João de Avis. Ele veio a ser o regedor, o regente provisório, né? E a guerra seguiu. E nessa guerra tinha. E olha a questão importante também que tem aí. Dos 3 Joões, né, o João de Avis era o único que era pró-Roma e pró-Inglaterra. Os outros 2 eram pró, um era pró-Castela, né, o outro era pró-Avião. Os 2 eram pró-Avião, né? O outro era o rei castelhano, mas os 2 eram pró-Avião. Eles tinham uma ligação muito forte com Castela, e com a riqueza, com a nobreza, com toda aquela coisa. O outro tinha uma ligação forte com o povo. Então foi as pessoas costumam colocar como, foi um golpe, foi dado um golpe, e aí entrou que ele não era legítimo herdeiro, acabou sendo feito rei bastardo. Isso é uma coisa que as pessoas falam muito, porque quando tu estuda a história totalmente resumida, é isso que parece, né? Parece que foi isso que aconteceu. Mas não. Por isso que é importante tu entender tudo o que aconteceu. Ele era o único cara que defendia a religião.
Naquele tempo a religião era importante, fazia parte da vida das pessoas. Hoje faz muito menos. E hoje a religião é um aspecto secundário na sociedade, na vida das pessoas, no governo, na política, em tudo. A religião hoje não importa. Deus, né? Hoje Deus assim, ó. Existe cada um por si, cada um se vire com seu Deus, né? Mas naquele tempo era importante. Fazia parte da educação, da formação do povo, da cultura, da moral, dos bons costumes. E ele era o defensor desta moralidade toda. Os outros não. Por isso que ele prevaleceu, né? E eles eram o partido nacionalista, tá? Então, o João, outro, era o partido nacionalista, porque reivindicava a soberania nacional, a restauração da soberania nacional. Tinha o partido legitimista nacionalista, que era o meio termo, que era o João de Portugal, e o João de Castela, que era o partido legitimista. Bom, enfim, com o passar dos 2 anos de batalhas, o Partido Nacionalista venceu todas as batalhas. O comandante Nuno Álvares Pereira venceu as batalhas. E quando veio a corte veio a recuperar, né, restaurar a soberania portuguesa e acabou coroando ao Dom João de Avis como rei de Portugal. Ele já era regedor provisório. A corte de Coimbra pôs fim e acabou. E aí assim, né? Os primogênitos todos foram exilados, perderam suas propriedades. Quem assumiu as propriedades foram os segundogênitos, né? Era uma nobreza, não nobreza. A nobreza que venceu era a nobreza não nobreza. Era aquela nobreza segundogênita. Era a nobreza que não herdava. Era a nobreza ligada às corporações, né, de operários, as corporações de construtores, as corporações de o que seria hoje a maçonaria. Naquela época, a maçonaria operativa de verdade, né, era a burguesia. Tá? Outro dia eu vi alguém falando, a guerra que a burguesia ganhou. E tá, pô, mas tu fala burguesia. Em 1385, tu dá a impressão, né, claro, fala burguesia, dá a impressão que a elite, não sei o que, os ricos, os banqueiros, os industriais. Mas, tchê, tu tá falando aqui, 1385, o que era burguesia em 1385? Não tem nada a ver, né? Os construtores, a maçonaria operativa em 1385, não tem nada a ver com a maçonaria de hoje. Os tempos mudaram, né? Os grupos e as classes, eles se alteraram, ascenderam, outros deixaram de existir, outros caíram e tal, né? Mas a nobreza que ganhou a Revolução de Avis, ela é semelhante à nobreza de hoje. É uma nobreza que não é nobreza. Hoje, o que é nobreza? Existem nobres, existem pessoas com títulos, existem condes, existem duques, tem príncipes hoje, existe uma nobreza hoje. Mas essa nobreza não vale nada, não apita nada, porque nós estamos na república, todos os países são repúblicas, né? Esta nobreza, aliada à classe trabalhadora, venceu a Revolução de Avis. Essa nobreza não nobreza, né? Como a que tem hoje. Esse é um dos paralelos que a gente faz da Revolução de Avis com o movimento monarquista de hoje. Tá? Já que estamos entrando nos paralelos, uma coincidência, uma curiosidade aqui. Para ver como as coisas não são por acaso e elas vão se formando. Hoje existe uma disputa muito forte entre o sebastianismo e o pombalismo. O que é o sebastianismo? O sebastianismo é o nacionalismo. O sebastianismo é uma doutrina nacional que nasceu aqui. Primeiro nasceu em Ourique com a fundação da monarquia, né? Uma doutrina que foi crescendo e passa pela Revolução de Avis, e passa pela dinastia de Avis. A dinastia de Avis foi onde aconteceram mais vezes reuniões da corte, das cortes gerais, porque as cortes eram gerais, né? E nos municípios estavam os parlamentos, que eram as câmaras. Quem mandava na vida era a Câmara. A Câmara mandava na vida. O município, o povo era auto-organizado e se geria a sua vida, suas posturas, né? E a coroa tinha apenas questões mais, né, estratégicas, militares, diplomática, religiosa, tal, representativa, simbólica. Esse é o modelo de monarquia
que nós tínhamos, que os caras chamam de absolutista. Nossa monarquia tradicional não é absolutista. Absolutismo está lá na França. E depois eu vou continuar contando aqui da Guerra dos 100 Anos, que tem muito a ver. Isso fortaleceu muito o absolutismo. Então, Portugal... Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Então, Portugal tinha... o sebastianismo é esse regime sinárquico. Por que é sinárquico? O que é sinarquia? Sinarquia é o contrário de anarquia. Anarquia é quando o governo de ninguém. A sinarquia é bagunça, desordem, é um governo de ninguém. É a lei do mais forte, é o grito. Né? Isso é anarquia. A sinarquia é o contrário. A sinarquia, todo mundo tem a sua missão. A nobreza tem a sua missão, a realeza tem a sua missão, o clero tem a sua função, o povo tem a sua função, é representado, vota, tem parlamento, tem uma constituição que estabelece o Estado de Direito. Isso é a sinarquia. Né? Hoje as pessoas falam em monarquia e dá a ideia de que é um absolutismo. Tá? Isso é desconhecimento da história. Não é assim. Né? A monarquia dá a ideia de monocracia, que são as decisões que os juízes dão, que são monocráticas. O juiz dá um canetaço lá. Isso é monocracia. Né? Monarquia não é isto. Não é a decisão de uma pessoa só. Tá? Mesmo que existam monarquias absolutas, não é isto. Tá? E isto é o sebastianismo. Por que se estuda hoje ainda a Revolução de Avis? Porque ela está ligada às grandes navegações e às grandes descobertas. E o que aconteceu do regime da Revolução de Avis? Esta classe organizada, esta burguesia, patrocinou as corporações e as ordens de cavalaria, que foram quem fez as navegações. Tá? Porque o filho do João de Avis, o filho do João de Avis, e depois ele se casou com uma princesa inglesa, né? E teve 6 filhos, que é chamada a ínclita geração. Tá? Esses filhos todos vieram a ser infantes, a duquesa de Borgonha, né? Todos eles foram importantes, um foi rei, todos eles foram muito importantes. E um deles, vamos destacar, que é muito escutado, tem até nome de escola, o infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique se transferiu para o reino do Algarve e foi ser o regente do Algarve. Fundou a escola de Sagres. Da escola de Sagres, né, com as cavalarias templárias da época, começaram as navegações. E logo em seguida eles tomaram Ceuta, né, Marrocos, e foi se expandindo e Portugal virou império. Nós viramos império. E aí está incluído a Índia, o Brasil, né, ilhas na Indonésia, na China. No mundo inteiro se formou o maior império do mundo. Não só em questão de... Mas o que implica isso? É um império mercantilista, é comércio. Mas não só isso. Existia manufatura. A manufatura se desenvolveu muito aí. Portugal teve uma espécie de uma revolução industrial. Por que não se chama revolução industrial? Porque a tecnologia é do século XIV, do século XV, não tem nada a ver com a tecnologia da máquina a vapor que foi inventada na Inglaterra quando surgiu a Revolução Industrial. Mas Portugal foi o império mais poderoso por séculos desta terra. E isto é o que? Sebastianismo. Foi na época da dinastia de Avis. A dita dinastia de Avis, porque Portugal tem uma dinastia só, que foi fundada em 1139 com Dom Afonso Henriques, numa cristofania de Eurique. Lembra que eu falei que a origem da monarquia francesa era blasfêmia? Teve uma origem lá em Cristo, mas blasfêmia. Né? Dizem que é uma origem cristã, mas não é. Todas as monarquias têm origens em mitos. E esses mitos são pagãos, são bárbaros, são idólatras, são mitos não cristãos. A nossa monarquia teve uma origem cristã, em 1139. E este mesmo monarca eleito em 1139, hoje tem descendentes, com 12 linhagens que descendem dele. Então dá para te dizer que é uma única dinastia. A dinastia de Avis não é uma nova dinastia, é a mesma dinastia.
né? Depois veio os filipinos, que na verdade não são uma dinastia, porque eles são estrangeiros, eles são ilegítimos. Tá? Depois vieram os Bragança, que são uma dinastia atenuada, mas é uma outra história para um outro dia. Então hoje rivalizam esse sebastianista, que é o nacionalista, né? Todas as ideologias nacionalistas, não alinhado com direita nem esquerda, porque isso não existia nesse tempo. A direita e a esquerda começou a surgir na política no tempo da Revolução Francesa, que veio bem depois. As revoluções industriais, a Revolução Francesa, Revolução Russa, bonapartismo, isso é outra coisa, não tem nada a ver com a nossa cultura, a nossa história. Tá? Então esse é o sebastianismo. Do outro lado, quem é que tem o pombalismo? O que é o pombalismo? O Marquês do Pombal foi lá um condestável, lá um governante, um secretário de Estado, que governou lá no tempo dos Bragança, e ele adquiriu poderes absolutos, uma vez que ele extinguiu o poder que estava nas ordenações e criou a tal da lei da razão, né, o racionalismo, e a lei da razão era o que? Era a interpretação que ele dava para as leis. Né? A interpretação que ele dava. Então, em última instância, né, o que é o direito subsidiário, que sempre norteou o nosso império? O direito subsidiário é assim. Primeiro estão as leis criadas pelos vereadores, as posturas, né, do município, né, depois vem os acordos, os tratados feitos pelas cortes, os documentos das cortes, depois vem as ordenações do reino. As ordenações do reino são o que? Direito subsidiário, que era um compilado de todo o direito castelhano, de todo o direito romano-germânico, o direito judaico-cristão, né? Aí era as tradições, né? Que na Inglaterra eles chamam de common law, né? Que são as tradições, os costumes. Isto era o direito subsidiário. E em última instância, né, depois que se esgotava todo o direito, vinha o entendimento do rei. O rei estava assim, ele tinha esse papel. Né? Quando começa a acontecer um monte de coisas na sociedade, de transformação, que vem internet, que vem computador, tecnologia, e surgem assuntos novos que não está em todo o ordenamento jurídico, aí vem o entendimento do rei. Aí vem o rei e diz assim: não, eu acho que o clone não é uma coisa de Deus, isso não, a gente não tem que permitir que isso aconteça. A inseminação artificial, eu acho que sim, isso faz parte. Tá. Aí vem o entendimento do rei, porque não está lá na lei. Tá? O que o Marquês do Pombal fez? Acabou com isso, porque ele criou aí a lei da boa razão, o racionalismo. E o que é a boa razão? É a interpretação dele, do Marquês do Pombal. Ele sobrepôs sobre o rei. Então ele teve um governo absoluto. O absolutismo português aconteceu não com o monarca, mas sim com o Marquês do Pombal. Ele matou pessoas, perseguiu gente, né? Enfim, um monte de coisa. O que é o pombalismo? O que eu digo que o pombalismo hoje, o que tem a ver isso conosco hoje? O Marquês do Pombal, ele foi um político, foi um nobre, né? Que ele começou a carreira dele sendo ministro. Ministro naquela época era o que hoje a gente chama de embaixador. Então ele foi ministro na Inglaterra por uns anos, depois ele foi ministro na França e depois ele foi ministro na Áustria. E depois de ser ministro nesses 3 países, ele voltou para Portugal e veio ser secretário de Estado, que era o equivalente ao primeiro-ministro, ao condestável, ao mordomo-mor. Tá? O que aconteceu com isso? Para ele era um sujeito realmente muito inteligente, ele era um sujeito muito culto, muito letrado, ele era um iluminista, era aquilo que eles chamavam na época, ele era um déspota, um absolutista, era o que eles chamavam na época de déspotas, como é que é o nome? Déspotas iluminados, não? Déspotas instruídos, uma coisa assim, que quer dizer que o cara é mau, é do mal, é déspota, é ditador, mas é bom, é inteligente, né? Ele era considerado isso naquela época. Então ele trouxe, e eles chamavam ele de liberal também. Naquela época eles chamavam de liberal todo mundo que era maçom. Tudo que era maçom eles chamavam de liberal. Então o cara era liberal. Então o que é o liberalismo?
O cara trouxe as ideias que ele aprendeu na Inglaterra, na França e na Áustria, as ideias da Revolução Francesa, as ideias propagadas pelo Iluminismo, pela maçonaria da época, e trouxe para Portugal, trouxe a maçonaria para Portugal, né? E aí o que acontece? Esses movimentos, eles surgem na Inglaterra, na França, na Áustria, eles não levam em consideração a tradição e o passado português. Déspota esclarecido, muito obrigado. É isso aí. Ele era um déspota esclarecido e havia outros, né? Mas o que acontece? Não leva em consideração a história, a tradição e a identidade nacional do nosso povo. Nesta época surgiram as divisões direita e esquerda. Tá? Olha outra coisa importante. Hoje, assim, hoje, na política nacional, o que tu vê? As pessoas, os pensadores, os melhores intelectuais, eles se dividem entre direita e esquerda, né? Alguns pairam sobre um, sobre outro e tal. Mas a política tem essa briga, essa Guerra Fria aí que foi requentada, porque ela já tinha acabado, essa Guerra Fria aí que foi requentada pelo Olavo de Carvalho, né? É direita contra esquerda. Mas o que é a cabeça da direita, o que é a cabeça da esquerda? A cabeça da direita é a cabeça do Marquês do Pombal, né? Esse iluminismo, a direita pensa dessa forma aí, como esses déspotas esclarecidos aí, né? O século das luzes, tal. Por quê? Porque a França era absolutista quando surgiu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa realmente foi uma libertação. A Inglaterra, antes da Revolução Francesa, por 100 anos, 200 anos antes, depois que acabou a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra também teve uma série de revoluções. E eram revoluções de caráter popular e burguês, que burguesia na época era a classe trabalhadora. Então ascendeu a burguesia na Europa nesta época. Veio a Revolução Industrial, a burguesia se formou com este pensamento, que era a direita. Portugal é diferente, porque Portugal teve o seu processo revolucionário burguês aqui. E a burguesia nessa revolução, ela não tinha um caráter anticlerical e antimonárquico. Por quê? Na Inglaterra e na França existia esse caráter anticlerical e antimonárquico, né? E de uma certa forma ateu, né? O deísta, como eles chamam, deísta é tipo assim, existe Deus, mas não me importa, né? Hoje nós somos deístas, todo mundo é deísta, né? Porque a sociedade é deísta, né? Não, Deus existe, pois é, uma energia, uma coisa, né? Cada um, né? Não interessa, né? Como eu falei naquela parte lá que eu estava explicando, que naquele tempo Deus era importante. Então, esse era o caráter dessas revoluções. Anticlerical, ateu, ou antideus, né? E antimonárquico. Nada a ver com a Revolução de Avis. A Revolução de Avis era uma revolução, uma união entre o monarca, um representante, né, um descendente lá do Dom Afonso Henriques, o filho do rei Dom Pedro I, né? O clero, as ordens de cavalaria, todas cristãs, todos templário cristão, o movimento templário cristão, o povo trabalhador, todo mundo unido contra a elite. E aí foi feita a Revolução de Avis. Não tem nada a ver com a Revolução Francesa, com as revoluções inglesas, Revolução Gloriosa, nada a ver. Tá? Então nós temos já uma cultura, nós temos um passado, uma história, nós temos uma cultura política, uma ciência política que tem quase 1000 anos. Nós temos, porque nós começamos antes, nós somos o primeiro reino, o primeiro Estado nacional. Mas a direita se alinha a essas ideologias da Revolução Francesa, ideologias burguesas da França, da Inglaterra, liberais, como dizem, né? E os pombalistas. O pombalismo é isto. Esse alinhamento aí. Que para eles, para o Marquês do Pombal, mundo civilizado naquela época era Áustria, Inglaterra e França. Portugal não era. Aliás, esse é o, né, como é que é? Rodrigues, Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, né, que surgiu o termo, que cunhou o termo complexo de vira-latas. O complexo de vira-latas é o pombalismo. E o Pombal já tinha isso. O Pombal proibiu que se falasse no Brasil a língua brasileira. Não sei se vocês sabem, mas nós tínhamos a língua brasileira. O Pombal proibiu que na Índia se falasse as línguas locais, língua indiana. A língua indiana se chama língua franca. Língua franca é uma língua que unifica todas as línguas. Todo mundo fala aquela língua ali. A língua franca na Índia era o hindu. A Índia tem outras línguas, mas o hindu era a língua da Índia. Aqui a língua era a língua brasileira, que se chamava língua geral.
tá? Ele proibiu nós falarmos as línguas gerais. Ele proibiu a Índia de falar hindu. O que aconteceu? A Índia se revoltou e deixou de fazer parte do Império. O Brasil aceitou numa boa. Hoje a gente fala português. Graças ao Marquês do Pombal a gente fala português e não fala brasileiro. Tá? Então, isso é para entender, só para ter uma ideia. As pessoas acham, os portugueses vieram, fizeram, aconteceram, acabaram com os... Não, não foi, isso não aconteceu desde 1500. Isso aconteceu desde o Marquês do Pombal, porque ele dizia que nós éramos um povo inferior, nós éramos uma raça inferior. As raças superiores eram as raças, os ingleses, os franceses, os austríacos. Esse é o pensamento da direita. Agora vamos para o pensamento da esquerda. A esquerda pensa igual. A esquerda pensa igual. A esquerda pensa que o mundo civilizado era o mundo que Marx, o mundo de Marx, o mundo civilizado para Marx era França, Inglaterra e Prússia. Que é a mesma coisa, Alemanha, Áustria, a mesma coisa. O mesmo pensamento da direita. Então, a esquerda nunca leva em conta o nosso passado, a nossa tradição, a nossa origem. É sempre esse alinhamento aí. No fim das contas, os marxistas e os pombalistas são a mesma coisa. Eles consideram que nossos pensadores são incapazes de formular qualquer coisa, que nós somos incapazes, né? Sempre trazem ideias de fora, enlatados de fora, nunca buscam nós mesmos, no nosso povo, né? Por exemplo, o marxismo, ele tem as correntes marxistas, os partidos marxistas, eles têm um caráter muito forte de vanguardista. Eles são vanguardistas. O que é o vanguardista? O vanguardista é aquele que acredita que tem uma meia dúzia de iluminados pensadores, né, capazes de salvar a classe trabalhadora e defender a classe trabalhadora. Isso é o vanguardismo. Que uma meia dúzia vai defender toda a classe trabalhadora, vai fazer a revolução e vai resolver. Esse é o pensamento de esquerda, né? Claro, existem exceções, vocês vão encontrar exceções de grupos que não são vanguardistas, são de massa, né, que são mas é muito raro, é muito raro. Em suma, direita e esquerda não nos representam, não representam o nacionalismo. E o sebastianismo é isso. O sebastianismo é a oposição a tudo isso, um resgate da nossa tradição, da nossa história, um resgate da ideologia da Revolução de Avis. Aí voltando para os partidos da Revolução de Avis, paralelo com hoje, aí vamos entrar na Guerra Civil Francesa. Que eu disse que esqueci de falar, que eu anotei aqui, né, no meu roteiro. A Guerra Civil Francesa, e olha a coincidência, nós, sebastianistas, né, ou a gente fala da dinastia de Avis, ou a gente trata da dinastia única de Borgonha, que é de quem a dinastia de Avis vem, que é a dinastia fundada por Jesus Cristo, que é o nosso santo grau, é a nossa linhagem real, né? Mas existem príncipes aí, herdeiros do trono, que se reivindicam os únicos. Primeiro, eles se reivindicam os únicos. Eles não permitem que se debata a questão dinástica e tudo. Tá? Segundo, eles não se dizem Bragança. Eles são Bragança. Bragança também descende de Avis e Bragança descende de Borgonha. Mas eles não se dizem Bragança, eles se dizem Orleans. Olha que interessante. E o que é Orleans que eu estava falando lá no início? Orleans alinhado com Avignon. Orleans alinhado com a França. Porque para eles têm esse pensamento pombalista. Para eles o mundo civilizado é França, Alemanha, Inglaterra. Nós somos raça inferior. Esse é o pensamento desse movimento monárquico que há aí. E olha, as bandeiras do império que eles usam, o Império Brasileiro, são bandeiras, para eles, representam uma bandeira supremacista racial. Porque para eles têm o imaginário da escravidão, que o império era escravidão. Depois que o cara vira monarquista e começa a estudar um pouco mais, ele vê que não é assim. Que o império lutou pela abolição, que o império lutou pela liberdade. Mas ele olha para os outros monarquistas, são tudo branco. São tudo meio que burguês, assim. Não são burguês, né? Não são burguês. Mas são assim, gostam de burguesia, de puxar o saco dos ricos, né, entendeu? Tem um pensamento assim, gostam de golpista. Aqueles golpistas que deram o golpe que acabou com a monarquia, eles querem se aliar hoje, entendeu? Então, tem esse lado aí, que são os pombalistas, que são orleanistas, né, que são
fanáticos católicos. Por que, que alguém tem que ser fanático de alguma coisa? Para provar que ele é aquilo, que talvez ele não seja. Né? Essa dinastia, Orleans, ela não tem uma origem cristã. Mas existe até a ação orleanista, que é um movimento ultracatólico aí, para que, por mais fanático que tu seja, por mais que tu queira te aparecer católico, isso não vai transformar a origem do orleanismo numa origem cristã. Não tem caráter cristão, por mais fanático que eles tenham virado, eles não vão virar. Não vai transformar a origem deles, que não é cristã. Não, pode dizer que... Não, eles se converteram, eles são conversos, eles são cristãos agora totalmente católico, fanático, tradicionalista. Porque são agora, se converteram. Mas eles não têm esse caráter, essa origem. Então eu vou te contar aí, ó. A Guerra Civil Francesa aconteceu lá pelo comecinho do século XV. A Guerra Civil Francesa foi um confronto, uma disputa pelo trono da França entre o Duque de Borgonha e o Duque de Avignon. Aliás, o Duque de Borgonha e o Duque de Orleans. Nesta guerra morreram os dois. Uma guerra que durou aí uns 20, 30 anos. Primeiro morreu um, depois morreu o outro. O Duque de Borgonha estava do lado da Inglaterra, estava do lado do Lancaster, estava do lado de Portugal. Os portugueses eram descendentes de Borgonha. Né? O Duque de Orleans estava do lado da França, do lado de Avignon, da independência, de Avignon principalmente, contra Roma, né? Da heresia, aquela que eu contei no começo. Esta guerra foi a guerra em que ficou conhecida a Santa Joana d'Arc. Por quê? Santa Joana d'Arc, mais tarde, é uma mártir, né? Ela veio a ser canonizada. Santa Joana d'Arc foi capturada pelo Duque de Borgonha e entregue à Inglaterra, e aí ela foi presa, depois foi martirizada, enfim. E depois ela veio ser canonizada pela própria Igreja Católica. Por quê? Não é porque a Igreja reconheceu que o lado certo da história e da guerra era os Orleans. Não é isso. Porque o lado certo não era os Orleans. E por que é importante a Santa Joana d'Arc hoje, para os dias de hoje? Pela quantidade de gente que fica do lado do pombalismo, que fica contra o nacionalismo, contra o sebastianismo, contra a sua própria identidade. Quantidade de gente que embarca nessas ideologias, ou seja marxista ou pombalista, pintados de bandeira verde e amarela, pintados de nacionalista, mas não são. Quantidade de gente que me embarca num republicano que jamais foi monarquista, jamais prometeu restauração de monarquia, nem reconhecimento pelo Itamaraty dos príncipes herdeiros, jamais pensou em incluir no protocolo nacional a família imperial, jamais falou em plebiscito. Mas os monarquistas apoiando o cara em peso, porque o cara veste verde e amarelo, diz que é patriota. Como é que esse monte de Joana d'Arc vai embarcar numa furada dessas? Porque é o complexo de Joana d'Arc. A Joana d'Arc também, ela seguiu o Duque de Orleans, foi recrutada pelo exército orleanista. A Joana d'Arc lutou na guerra contra a Inglaterra, contra o Duque de Borgonha. Tá? Mas ela foi canonizada não pelo lado da história, que ela estava do lado errado da história. Ela foi canonizada, tem uma série de milagres que aconteceram também, que me relembraram na outra live. Ela foi canonizada porque ela foi virgem, porque ela foi uma mulher virtuosa, porque ela vestiu armadura, dormiu de armadura no meio das tropas orleanistas, para não perder a virtude dela. E ela que lutou com todas as forças dela, cada vez que foi tentado. Porque pensa que não foi tentado, que nenhum soldado, nenhum comandante espertinho não teve vontade de violar a virtude dela. Ela resistiu o exército. Tu imagina o exército. Aqui quem serviu o exército, quem conhece o que é o militarismo, imagina uma mulher no meio de uma tropa masculina. Dormindo num alojamento, mesmo alojamento, no caso o mesmo acampamento, na mesma barraca. Enfim, vocês sabem como é que é a coisa.
ela resistiu às tropas orleanistas. E depois, quando ela foi para a prisão, ela resistiu à prisão. Virgem. E morreu virgem. A virgindade dela, somados aos milagres, isso fez com que a Igreja Católica canonizasse Joana d'Arc. Não foi porque ela defendeu os orleanistas, não foi porque ela defendeu a Avignon. Não foi isso. Isso não é o lado certo da história. Então isso é bom nós saber. Nós estamos cheios de Joana d'Arc hoje em dia. Cheio de Joana d'Arc. Cheio de herói aí, bolsonarista. Que adianta o cara ser herói? Dar de tudo. Desrespeitar as leis. Botar uma tornozeleira eletrônica. Ameaçar ministro do Supremo Tribunal Federal. Cometer crime. Espalhar mentira, fake news. Que adianta tudo isto? Ah, mas é um ato heróico. Para defender o Bolsonaro. Um cara que está entregando a soberania nacional, as riquezas, está abrindo as portas para devastar a Amazônia, está fazendo aliança com tudo aquilo da política que era podre, que deveria ter sido... o combate à corrupção deveria ter acabado. Não, não acabou. O combate à corrupção passou a mão por cima desses corruptos tudo, que estão tudo junto com esse governo aí, que esses caras estão dando de Joana d'Arc para defender. Entendeu? É isso que nós temos que entender. Tá cheio de Joana d'Arc. E aí assim, ó, para terminar a Guerra da Reconquista, depois que terminou essa Guerra dos 100 anos, né? Aí seguiu a Guerra da Reconquista. Os espanhóis foram lá, terminaram de acabar com, né? Terminaram de conquistar a Espanha, unificaram a Espanha, né? Terminaram de conquistar a Península Ibérica. Paralelo a isso caiu o Império do Oriente. E aí terminou a Idade Média. Tudo isso que eu estava contando até agora era Idade Média, era medieval. Agora, fazendo um paralelo com Portugal, Portugal já não era medieval, Portugal já era moderno. É isto que os pombalistas não levam em conta, que nós já éramos modernos desde 1139, desde o século XII. Nós já éramos modernos, um Estado moderno, civilizado. A Guerra da Reconquista, para nós, ela terminou ali quando se conquistou os Algarves, 1200 e pouco. A partir dali, Portugal só cresceu. Por isso que em 1300 e pouco, Portugal já estava fazendo a Revolução Industrial. A partir daqui da Revolução de Avis, 1400, Portugal já estava fazendo as grandes navegações. Já era império, já tinha manufatura, já tinha comércio, já tinha mercados. E isso foi até Dom Sebastião. Bom, eu vou fazer uma segunda parte em que eu vou falar tudo que eu não falei agora. E aí entra a Guerra dos 30 Anos, que é um desdobramento espanhol, né? A independência da Holanda. A Holanda ficou independente da Espanha. Essa guerra ela repercutiu no Brasil, porque teve batalha no Brasil, teve a tomada do Brasil holandês, que se chama, a Guerra dos Guararapes, a tomada dos holandeses que tomaram o Nordeste brasileiro, foi dentro desta época, porque Portugal pertencia à Espanha naquela época, estava dentro da União Ibérica, né? Desdobramento, tem a Guerra dos 80 Anos, que é a Guerra das Duas Rosas. Não, eu acho que é o contrário, 30 anos é a Guerra das Rosas na Inglaterra e 80 anos é a Guerra da Independência da Holanda. Então isso tudo é desdobramento e nós vamos entender por que a França e a Holanda e a Inglaterra, elas vieram a ser potências bem depois que Portugal e Espanha já era potência. Tá? Tem a Guerra Civil Espanhola, que eu vou falar um pouquinho mais, que eu não falei. Tem a Guerra das Duas Joanas, que foi uma guerra pela sucessão do trono espanhol. Tá? Tem uma Joana brasileira, uma Joana espanhola. Aí tem também a conspiração, essa aí, por aí começou a conspiração dos castelhanos para cima dos portugueses, para acabar com Portugal, que depois ela veio dar certo com a queda de Dom Sebastião, que eu vou falar também. E a Guerra dos Pedros também, vou explicar um pouco mais, que eu citei elas hoje e não expliquei. Mas é isso, viu? Então vai ter uma segunda parte desta live. Vocês procurem aí no grupo, né? Esse grupo Aliança Restauração Nacional. Nós vamos mudar também, já está decidido um novo nome para o grupo, nós vamos anunciar o novo nome para o grupo. Estão todos convidados a ficar atento no grupo, quando nós formos anunciar essa live, a participar. Eu vou colocar
aberto, né, para que eu não sei como é que é essa tecnologia que aparece a pessoa ali e tal. Pelo Facebook eu não sei se dá para fazer isso, mas eu vou tentar até lá e aí a gente promete que vai melhorar, tá bom? Um abraço para todo mundo e nos vemos na próxima live. Essa live provavelmente ela vai ser publicada no canal do Movimento Monárquico Unificado, né? E nós vamos repetir esse assunto, este mesmo assunto desta live, talvez um pouco da outra também, no grupo, no curso do Instituto Licentia, que está sendo preparado, o curso da História Verdadeira. Os incentivo também que procurem o canal Além da Nuvem, que divulga esse curso. Muito bom, Leandro, aprendi hoje, quero saber mais. Sim, tem o curso do canal Além da Nuvem, do Instituto Licentia, que tá ensinando isso. Tem o Instituto Mucarage Brasilã, que fala bastante disso também, do professor Loriel Rocha. Nós vamos aprofundar. Talvez até eu estive pensando, né? Até pelas contribuições de vocês, pelos comentários de vocês, se for tão positivo assim, a gente pode até fazer um livro, contando essa história toda aí, buscando as fontes, colocando fonte por fonte, documentando melhor, né? Para que seja um instrumento mais de pesquisa aí. Bom, um abraço para todo mundo, uma boa noite e nos vemos!